Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal e falando muito dessa preparação do nosso Verdão para esse jogo de logo mais e sim trazendo a provável escalação do Verdão para essa final antecipada, assim como a mídia vem cravando os dois melhores elencos do Campeonato Brasileiro. Vão se enfrentar hoje, sim, Palmeiras e Flamengo. Vai ser um jogão de bola e a gente espera a vitória do Verdão. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos falar agora do líder do Brasileirão. Final de semana de clássico interestadual aqui no Allianz Parque. O Palmeiras vai receber o Flamengo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois dos times mais vencedores do século no futebol brasileiro, frente a frente. São jogos que um cara sempre sonha com jogar e cara, nós somos abençoados, né, por ser parte desses jogos assim. Então acho que preparando da melhor maneira, a gente só prepara, treina e se Deus quiser, no jogo as coisas vão a sair como a gente planeja e tomara aqui com mais 3 pontos. A briga é pelo Campeonato Brasileiro, mas não vale a liderança. Isso porque o Palmeiras está no topo com 22 pontos e o Flamengo em segundo lugar tem 18. Ou seja, se o Verdão vencer, abre a vantagem, amplia a vantagem para 7 pontos. E se o Flamengo vencer, a distância diminui para 1 pontinho, mas o Verdão segue como líder. O Flamengo é uma grande equipe, a gente sabe que ele nos últimos anos também conquistaram grandes títulos. É uma equipe que tem tido bastante rivalidade com o Palmeiras, né? Nessa questão das duas equipes estar sempre brigando por título, sempre se enfrentando. Para estar o mais preparado possível, o elenco alviverde se reapresentou nesta sexta-feira, depois de garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil em duelo diante do Ceará na última quinta-feira. E com boas notícias no treino, aqueles que atuaram por menos tempo contra o Ceará fizeram uma atividade tática em campo reduzido, conduzida pelo técnico Abel Ferreira, e 2 jogadores que não atuaram contra o Ceará estiveram presentes, participaram das atividades normalmente. Casos do Rafael Veiga, que se ausentou do último jogo por causa de uma lombalgia, e do Alan, que foi preservado. Por outro lado, Felipe Anderson, que sentiu dores na coxa direita no duelo contra o Ceará, passou por exames, não teve lesão identificada, mas teve sim um edema muscular e por isso é desfalque para o clássico interestadual contra o Flamengo. Quem também não estará à disposição é o Richard Rios, mas ele porque vai cumprir suspensão, assim como o técnico Abel Ferreira, que vai deixar tudo no jeito, mas que não poderá estar à beira do gramado para comandar o time nesse duelo super importante pela 10ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar aqui no Allianz Parque no próximo domingo para Palmeiras e Flamengo às 4 horas da tarde. Voltamos com briga na parte de cima da tabela do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo. Começamos com as informações do Verdão, 4 pontos à frente do Flamengo. Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá 2 desfalques importantes para o confronto contra o Flamengo, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Richard Rios, que está suspenso, e o Felipe Anderson, que teve uma contusão muscular e foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo na partida contra o Ceará pela Copa do Brasil. Ele será reavaliado, mas já está fora do jogo no final de semana. O time também não conta com o técnico Abel Ferreira, que cumpre seu 2º jogo de suspensão no Campeonato Brasileiro. 2 jogadores que não foram relacionados para a partida contra o Ceará pela Copa do Brasil podem reaparecer na equipe. O Alan, titular no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, ele foi preservado por conta do desgaste físico, e o Rafael Veiga, que ficou fora por conta de dores na região lombar. Treinou normalmente e pode ser relacionado para esse confronto contra o Flamengo. O Palmeiras chega no seu melhor momento da temporada para o confronto contra o Flamengo. São 14 vitórias nos últimos
15 jogos, 7 vitórias consecutivas. Se não perder para o Flamengo, chega à sua melhor sequência na temporada. É o líder do Campeonato Brasileiro, classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e já com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Mas não vence o Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro desde 2017. Nesse período, nesses 8 anos, 14 jogos com 8 empates e 6 vitórias do Flamengo. Bom, rapaziada, realmente a expectativa tá muito grande para esse jogo de logo mais. Promete muito as duas melhores equipes do campeonato. E sim, toda a mídia aí fica na dúvida, fica em cima do muro para cravar quem é favorito ou se há favorito. Então a gente vai tocar um trecho aí também do Mancini falando muito sobre a preparação e a provável escalação do nosso Verdão. Bora acompanhar aí. Vamos falar um pouquinho do jogo da semana, né? É isso, Bem, tudo tranquilo, tudo certo. Bem igual ao Palmeiras. é isso. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo da semana, né? Tá tudo azul, né, Isa? Não tem muito o que dizer. Você tá de azul e eu também. Tô de Então tá azul, tudo azul. eu tô de Nápoles hoje. Tô de azul, Ó, que você de camisa azul. linda do Napoli, isso. Tá tudo azul, né? Vai falar o quê, né? É bom a gente ver esse momento do Palmeiras. Fala. Não, é isso, Massa. Vai falar o quê, né? Não tem. A galera que é corneteira, que gosta de criticar, não tem o que criticar nesse momento, porque tá tudo dando certo. O Palmeiras tá super encaixado. Dá para perceber que o clima, o ambiente tá muito bom entre os jogadores, a comissão técnica. E o Palmeiras tem vencido jogando bem, tem vencido jogando não tão bem assim, mas os resultados estão acontecendo. E agora, no domingo, tem um grande desafio contra o Flamengo. Pois é. Isa, o que você está achando do Maurício, né? O Maurício é um jogador que chegou, se firmou, era o melhor jogador do Palmeiras no estadual. É óbvio que a gente percebe que o Abel não está trabalhando com esse negócio de 11 titulares, de 1 a 11, Sim. mas ele tem sido um jogador fundamental. Qual que é o seu olhar do Maurício? Ele é mais meia atacante? Como você vê o Maurício? Queria o teu olhar para que eu também possa me balizar aqui. Olha, eu gosto muito do Maurício. Acho que desde que ele chegou, ele faz boas partidas, é um jogador importante. E mesmo, né, quando ele se lesionou, ele era o melhor jogador do Palmeiras na temporada. E aí ele se lesiona, fica fora, volta. Pelo Palmeiras ter um elenco bem recheado, e como você falou, né? Não tem 11 titulares hoje. Hoje o Abel, todo jogo muda pelo menos alguma peça, ele muda. Tem alguns jogadores que são mais constantes no time, como o Facundo, por exemplo, que contra o Ceará não esteve, mas é um jogador que costuma estar em campo. Mas o Maurício, para mim, ele dá para o Palmeiras uma coisa que talvez estivesse faltando com o Rafael Veiga. O Rafael Veiga sempre fez muito bem essa aproximação, né? Mas eu acho que o Maurício tem sido muito importante, um elo importante de ligação do meio para o ataque. Eu acho que o Palmeiras tem sido mais criativo com ele, e ele, assim como o Veiga, chega muito bem na área, né? Ele se aproxima muito bem, ele chuta muito bem, então é um jogador que faz gols. Eu gosto muito quando ele joga aproximado com o Estevão, a gente viu bastante isso no jogo contra o Ceará, e acho que ele tem sido um dos jogadores mais importantes nesse elenco do Palmeiras, Massa. Perfeito. Bom, cara, Isa, amanhã tem um jogo emblemático, né? Porque nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo têm protagonizado disputas, dividindo títulos, um é campeão, outro é vice, não sei o quê, e vai, briga, e luta, e chega. O Flamengo está num momento de mudança, né? Mudou toda a diretoria. O Felipe Luiz é um treinador jovem, aí, muito jovem. Chegou um diretor esportivo, o Zé Boto, de fora, muito jogador machucado. Mas o que você pensa desse confronto? Porque eu gostaria que o Palmeiras fizesse um jogo acima de qualquer suspeita, sabe? Ganhar ou também. não, aí bora a bola bater na trave, entrar, o juiz, enfim, tem outras variações do futebol que a gente não controla, como gosta de dizer o Abel Ferreira, e ele tem razão. O que você projeta para esse jogo, o momento do Flamengo, o momento do Palmeiras?
Tá. Ó, primeiro, Massa, que é um jogo importantíssimo, pensando no que o Palmeiras pode construir no campeonato. É claro, ainda tem muita competição pela frente, vai ter pausa para o Mundial, mas é a oportunidade do Palmeiras abrir 7 pontos de vantagem para um grande concorrente ao título. Então, seria muito interessante o Palmeiras não desperdiçar essa oportunidade, porque dificilmente você tem a chance de abrir tantos pontos para um time como o Flamengo. E fora que você vai ter o confronto de novo no segundo turno na casa do Flamengo. O Palmeiras tem tido dificuldades com o Flamengo em campeonatos brasileiros nos últimos tempos, tanto que a última vitória, eu fiz um vídeo que eu vou subir amanhã antes do jogo para minhas redes sociais, mas a última vitória do Palmeiras em campeonatos brasileiros diante do Flamengo foi em 2017. Então, assim, se o Palmeiras nesse ano tem sido chamado por alguns de exterminador de invencibilidades, tá na hora de quebrar mais um tabu, né? Seria bem importante o Palmeiras romper essa barreira, quebrar esse tabu, vencer o Flamengo, mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, porque por mais que o Flamengo não esteja numa situação tão linear na temporada, é um time que ainda oscila muito, às vezes vai e ganha de 6-0 e às vezes tem dificuldade contra um time que você não imagina que o Flamengo vai ter. Mas é um time que a gente sabe que tem um elenco super poderoso e, além disso, tem individualidades importantes, como a Arrascaeta, que quando tá bem fisicamente, porque ele se machuca muito, mas quando tá bem fisicamente, ele é um cara que pode sozinho fazer a diferença e ganhar um jogo pro Flamengo. Então, eu vejo uma partida difícil, mas que o Palmeiras tem que levar muito a sério essa questão de poder criar essa gordura diante de um adversário tão difícil. E ainda mais pensando, né, Massa? Eu lembro quando a gente estava conversando antes, algumas semanas atrás, sobre a sequência do Palmeiras, como era difícil, né? E o Palmeiras está passando muito bem por essa sequência. Eu acho que esse jogo é a cereja do bolo. Apesar de ter um jogo difícil contra o Cruzeiro depois também, mas eu acho que esse jogo contra o Flamengo é a cereja do bolo para terminar essa metade do ano antes do Mundial muito bem lá em cima. Feito. Bom, Isa, não tivemos na quinta-feira a coletiva do Abel, porque o Abel foi participar da formatura da filha mais velha dele, né? Existe um otimismo muito grande da direção do clube da permanência dele até 2027. Teria até sido uma condição da presidente Leila Pereira, olha, vamos renovar, mas é 27, porque o Abel estava falando de 26, existe essa coisa do Abel esperar terminar o Mundial de Clubes, mas eu quero falar sobre o Castanheira, porque a informação que eu tenho é que a família dele não veio e que ele gostaria de voltar para conviver um pouco com a família. Você viu a coletiva dele? Que nível, né? Tanto ele como o João, tirando aquele negócio de sistema lá que o João foi muito infeliz, é impressionante como eles têm um nível, né, de entendimento das coisas muito acima do normal para o futebol brasileiro, não, Isa? São sempre boas coletivas, né? Assim, quando eles estão dispostos a explicar o jogo, porque às vezes a gente sabe que o Abel ele tá nervoso e aí acaba não dando boas coletivas porque ele acaba sendo muito reativo. Mas em geral, essa comissão técnica tem um entendimento muito bom e eles passam isso, né, para quem está assistindo a coletiva. E eu acho isso tão interessante, Massa, porque é legal a gente ver um profissional falar sobre as escolhas dele e explicar por que ele fez isso, né? Às vezes até de uma forma simples, mas muito didática para quem está assistindo. E realmente, assim, essa comissão técnica do Palmeiras é especial, né? Muitas pessoas batem na questão da disciplina, deles serem muito eloquentes e tudo mais. Mas, assim, é uma comissão técnica que faz um trabalho excepcional de 5 anos já. Algo muito difícil da gente ver no futebol brasileiro. E eles são, de fato, diferenciados. De fato, são muito diferenciados. Bom, a gente falou do Maurício, falamos do jogo de amanhã contra o Flamengo, do Castanheira, do Abel. Resta, para mim, para a gente encerrar o nosso papo hoje, olhar um pouco para o Mundial de Clubes, né, que está chegando aí. Eu percebo nos rivais um certo... aqui em São Paulo, né? Não vou falar fora, porque tem Fluminense e Flamengo também disputando, mas eu percebo, assim, um certo desdém, né? Primeiro é um desdém, fala, isso é campeonato, Copa do Mundo aí,
E também uma esperança brutal de que o Palmeiras não vai ser campeão da Copa do Mundo de Clubes. Qual que é teu olhar do Campeonato Mundial, né? Eu vou Tá. adiantar o meu. Eu gostaria que o Palmeiras fosse a próxima fase do Mundial, se classificasse no grupo dele. A partir daí, não dá para saber o que vai acontecer. Tem adversários muito pesados, muito difíceis pela frente, né? Mas eu queria te ouvir. Eu penso mesmo que você, Márcia. Eu acho que todo palmeirense tem esse entendimento de que é muito difícil ganhar o Mundial de Clubes nesse formato. Mas o Palmeiras passando, eu também quero que o Palmeiras passe para a próxima fase. Nas oitavas de final, provavelmente vem um europeu, né? Porque o Palmeiras cruza ali com um grupo de PSG, Atlético de Madrid, tem o Botafogo também. Mas eu acho que passar para as oitavas é vamos dizer assim, a missão do Palmeiras. E aí, do que vier ali para frente é um feito enorme. Porque eu acho que o Palmeiras tem muita possibilidade de competir nesse Mundial de Clubes, mas a gente sabe que o nível dos europeus é mais elevado. É óbvio que eles vão estar no fim da temporada, mas o Palmeiras, por exemplo, pode correr o risco de pegar o campeão da Champions League, caso o PSG seja campeão, tá na final da Champions League. Então, olha o nível de enfrentamento, né? E assim, eu acho que, o Massa, você falou da questão do desdém, né? De quem não tá participando. Sabe, criança quando tá com inveja do brinquedo da outra criança, e aí fica, ai, porque o meu é melhor que o seu. Ai, o seu nem é tão bom assim. É porque eles não vão estar, então aí é complicado, né? Aí tem que usar alguma coisa. Eu até brinco lá na Opinião Placar, né? O programa que eu faço na Placar, porque eles ficam brincando comigo, o Palmeiras não tem Mundial, e aí mostra uma folha em branco falando, é o pôster do Mundial do Palmeiras. Eu falo, gente, vocês estão igual a Praça é Nossa, só tem essa piada. Porque não tem o que falar. Então aí acaba ficando o disco quebrado, entendeu? Então é isso, o Palmeiras vive um momento tão bom que quem não torce pro Palmeiras precisa se apegar na única coisa que tem, porque não tem muito o que dizer, né? Perfeito, é igual o Massa adolescente, apaixonado, e a menina não queria nada, e depois, quando a menina falou, não quero mesmo, aí o Massa fazia assim, eu também não achava você tão bonita, então tá bom. É isso aí. Isa Labate conosco neste sábado. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, trazendo as últimas informações aí do nosso Verdão para esse jogo de logo mais, um confronto muito importante para toda a mídia aí, uma final antecipada. A gente sabe muito bem que pontos corridos não tem final, mas é o confronto das duas melhores equipes do Brasil. Então, sim, a gente acredita, né, no favoritismo do Palmeiras. Tá? A gente acabou não colocando aí, mas tem um vídeo, o pessoal da Sport TV cravando todos, era 7-0, cravando o favoritismo para o Palmeiras. Também não pode entrar em campo, favorito. Não. Tem que deixar isso de lado, jogar muito sério, porque é um jogo difícil. O Flamengo tem suas qualidades, claro também que vem desfalcado, mas tem suas qualidades, tem o seu Arrascaeta aí, que é considerado um dos melhores do campeonato também, justamente com o Estevão. Então é um confronto muito importante e a gente espera um jogo muito bom, um jogão de bola logo mais. Então a gente vem trazendo aí, cara, a provável escalação conforme o GE. Verdade é que dificilmente alguém consegue acertar a escalação do Abel, né? O Abel vem mesclando o time, ele vem girando o time, dando minutagem, tentando deixar todos bem para qualquer momento que for necessário. O cara tá com ritmo de jogo, então ele deixou claro que não tem time reserva, não tem time titular nas últimas coletivas que ele deu. Então a gente vai trazer aí a escalação, provável escalação que o GE colocou. Então vamos lá. Entrando com Everton, Giai, Gustavo Gomes e Bruno Fux. Piquerez, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista e Mike. Fechando, a aposta do GE é ali à frente. Maurício, Estevão e Vitor Roque. Então, você viu o Massini aí também falando
muito sobre o Maurício, que tem retornado ao time. Ficou lesionado, ficou um tempo fora, então devagarzinho o Abel foi dando minutagem a ele e, cara, já voltou a jogar muito bem. Não tá no ápice, mas já tá jogando muita bola. Então, sim, o Palmeiras não tem o Felipe Anderson, mas tem muitas opções aí, como a do Maurício, e ainda fica com o Paulinho de coringa para o segundo tempo. Então a gente acredita sim que o Palmeiras vai com muita força, muito concentrado. A gente já está acostumado a ver o Palmeiras entrar no jogo normalmente muito concentrado e dar aquele abafa ali nos primeiros 20 minutos ali. Então a gente espera que o nosso Palmeiras consiga ter efetividade e fazer logo o gol. Se Deus quiser, trazer mais 3 pontos aí e abrir uma boa vantagem para o Flamengo, e é também um time bom, né? Eu sinceramente não considero o elenco do Flamengo melhor que o do Palmeiras, porque para mim o Flamengo tem um time excelente. Agora, ele não tem peças equivalentes para entrar igual o Palmeiras tem. O Palmeiras não tem um elenco tão badalado, mas tem um elenco muito equilibrado, com muita qualidade. Então ele consegue mesclar, igual o Abel tem feito, o time não tem perdido a qualidade. Claro que muda a característica de um jogador para o outro, mas o Palmeiras não perde qualidade. Muda ali um pouco a característica, mas não perde qualidade. Então sim, o nosso Verdão vai com tudo esse jogo em casa, e mais um tabu, se Deus quiser, o Palmeiras vai quebrar nesse jogo de logo mais. Então eu quero saber de você que acompanhou aí o vídeo até o final. Compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado. Você concorda, você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias, e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, até mais tarde.